Vamos dar então continuidade ao estudo do sermão profético. Agora nós vamos partir do verso 6 do capítulo 24 de Mateus, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus ele está falando aí de guerras que aconteceriam nesse período ali próximo, ou seja, entre a assunção de Cristo e até o ano 70, que houve várias guerras. Isso aí tudo envolvendo os judeus. Aqui não está tratando de guerras fora de Israel, está tratando de guerras dentro de Israel. Fábio José, ele relata 18 guerras que ocorreram só entre 44 e 46 depois de Cristo. Nós não temos como identificar e tratar sobre essas guerras, né? Entretanto, quem tiver mais interesse pode ver isso no nosso livro, O Sermão Profético, segundo a Escritura, que está na descrição. Então, 18 guerras em poucos anos é muita coisa. São guerras, não são pequenas guerras. São muitos milhares de mortos em cada guerra dessa. Portanto, está tratando realmente do que houve dentro de Israel. O verso 7 diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meus amados irmãos, para nós compreendermos o que está tratando aqui, nós temos de esquecer tudo aquilo que nós aprendemos sobre nação. Quando a gente pensa em nação, a gente pensa de acordo com aquilo que nós sabemos no nosso tempo. Mas esse é um grande erro, né? Então, nós temos que identificar o que está falando sobre nação na divisão geográfica do Império Romano, não na nossa época hoje. Então, veja, a divisão geográfica do Império Romano era Roma como a sede do império e suas províncias, que eram Síria, Judéia, Egito, e também havia alguns estados clientes, como a Galiléia, Pérea. Então, era bem diferente da nossa divisão geográfica hoje. Então, para que nós compreendamos esse verso 7, nós temos que esquecer o conceito atual que temos de nação. Porque se pensarmos no nosso conceito atual, nós vamos entender errado, exatamente como fizeram os teólogos futuristas. Eles entenderam nação aqui como países de todo o continente, de todo o mundo. Dentro de Israel havia diversas nações, havia vários reinos. Pra você ter ideia, quando Herodes o Grande morreu, no ano 4 depois de Cristo, houve uma tetrarquia, ou seja, quatro reinos se levantaram dos seus filhos, os filhos de Herodes. Então tinha o Arquelau, que era no reino da Judéia, tinha o Filipe, que era o reino da Galiléia, junto com a Pérea. Então esses reinos estavam dentro de Israel. Não eram os continentes como se pensa por aí. As nações estavam dentro de Israel. E quem está falando isso não sou eu. Você vê, por exemplo, Mateus 13:54. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta, Senhor, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Qual é a pátria que Jesus está aqui se referindo? A Nazaré, a cidade do seu nascimento, porque assim era no Império Romano. Eles tinham a pátria e o país como a cidade de nascimento. Vamos um pouco à frente para Lucas, capítulo 7, verso 1 a 5. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. De que nação aqui está falando? Da cidade de Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum. E aquele homem que tinha edificado aquela sinagoga naquela cidade, os judeus vêm
interceder por ele para que Jesus curasse o servo dele, né? E ele então cura. Mas o que nós temos que guardar aqui é exatamente isso, que aqui nação está se referindo à cidade de Cafarnaum, porque assim era em todo o Israel. Dentro da Galiléia havia várias nações que também eram chamadas de países. Então temos que esquecer isso, esse conceito nosso, e entendemos que na época de Jesus, do texto bíblico que nós lemos, sermão profético, não está tratando dos países e nações de todos os continentes, está tratando de Israel, porque Israel seria a cidade, principalmente Jerusalém, seria a cidade que seria atingida pela ira de Deus, profetizada pelos profetas lá no Antigo Testamento. Flávio José, ele corrobora o que temos dito, como nós colocamos aí. Ele chama cidades de países ou nações. Por exemplo, aqui, ó, Séforis, na Galiléia, é uma cidade da Galiléia. Mas na página 946, ele chama Séforis de nação. A Judéia, na página 1034, também é chamada de nação. A cidade de Citópolis, na página 1146, também é chamada de nação. Samaria, Judéia, na página 1171, são chamadas de nações. Jericó, na página 1257, ele chama de nação também, nação ou país. Então, se nós formos interpretar como os futuristas esse texto como se referindo a nações e reinos fora de Israel, ou seja, por todo o continente, por todo o globo, por toda a terra, por todo o mundo, é um engano. Isso é um erro. Não se pode interpretar esse verso 7 dessa forma. Todas essas nações e países aqui estão fazendo referência às cidades de Israel, não fora dela, porque Israel é exatamente aquela que iria sofrer a ira de Deus. Quanto a fomes, na Judéia, entre o ano 45 e o ano 48 depois de Cristo, ou seja, no reinado do imperador Cláudio, houve uma grande fome que até foi predita pelo profeta Ágabo, né? E isso aconteceu. Na mesma Judéia, durante o ano 66 a 70, que foi a época que houve guerras terríveis, principalmente o exército romano todo invadindo Israel, houve uma fome terrível naqueles anos, né? E houve períodos de fome em várias partes do Império Romano no reinado de Cláudio, que a gente não tem tempo para estar falando aqui com você, mas a gente decifra isso aí com detalhes lá em nosso livro. E terremotos? Bom, os mais importantes que a gente tem que guardar na mente são aqueles que ocorreram na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Na morte está lá, em Mateus 27, 51. E na ressurreição de Cristo, 28, verso 2 de Mateus. Né? Então, tem outro terremoto, que é um grande terremoto também lá em Filipos, né? Atos 16, 26, esses estão registrados na Escritura. Filipe não ficava na Judéia, então por que citar esse terremoto? Porque aonde havia judeus e cristãos, estava envolvido com Jerusalém, porque esses judeus, muitos deles, a grande parte, estaria em Jerusalém nos anos 67 a 70, e muitos desses entraram lá e não saíram mais. Ficaram presos e foram mortos e foram feitos como escravos, e muitos deles nunca mais viram a sua nação, a sua família, ficaram ali e morreram ali mesmo. Mas ainda tem outros testemunhos. Flávio Josefo cita um grande terremoto dentro de Jerusalém por volta do ano 67 depois de Cristo. E esse terremoto foi dentro da guerra judaica. O historiador Tácito relata diversos tremores em Roma e Pompeia por volta de 52 depois de Cristo. E um grande terremoto que arruinou 12 cidades da Ásia Menor nos dias do reinado de Tibério César, imperador no tempo de Cristo. Este grande terremoto também foi relatado pelo historiador Plínio. O filósofo Sêneca
relata diversos terremotos no Império 41 a 54 depois de Cristo. Então, vários outros com detalhes, mas nós não temos tempo para isso. Mas eu creio que esses aí já são suficientes para nós compreendermos que naquele período estava se cumprindo exatamente aquilo que Jesus profetizou. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. O que Jesus quer dizer é que todas essas turbulências que atingiram os judeus não iriam se comparar com o que ocorreria entre os anos 67 e 70 DC, quando Vespasiano, a mando de Nero, invadiu Israel com uma tropa de cerca de 60 mil soldados e destruiria todas aquelas nações, especialmente Jerusalém, sendo essa destruída por seu filho Tito ao comando de Vespasiano após assumir como imperador. Os horrores detalhados por Flávio Joséfo nesse período são absolutamente desoladores. Por isso que eu indico que todos aqueles que querem entender o sermão profético não tem como fugir da leitura da guerra judaica relatada por Flávio José no livro História dos Hebreus, porque lá estão detalhes incríveis, avassaladores, que vai exatamente mostrar o cumprimento daquilo que Jesus profetizou. Portanto, leiam, ainda que seja um livro muito extenso, mas quem quer conhecer a verdade tem que dar o seu tempo para isso. No verso 9, está escrito: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse ponto, o Senhor trata sobre a perseguição aos cristãos pelos judeus, né? Porque quando aqueles judeus, os primeiros, né, foram se convertendo, então eles viraram alvos de perseguição dos outros judeus, principalmente dos principais sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, que começaram a perseguir aqueles que começaram a seguir a Cristo, né? O verso 10 diz: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso é o cumprimento de Mateus 10, 35 a 39, que você pode ler aí depois, que a gente tem que dar uma corridinha para não ficar muito longo o vídeo. Qualquer um que cresce em Jesus Cristo iria abrir uma guerra dentro de sua própria casa, no meio de sua parentela e dentro da sua comunidade, né? Então veja que Jesus ali está falando sobre a perseguição que os cristãos iriam sofrer depois da sua conversão, porque eles seriam desprezados e perseguidos pela própria família, pelos próprios amigos da sua comunidade. O verso 11 diz: ó, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Flávio José relata casos de falsos profetas em todo o período após a assunção de Cristo, até o ano 70 depois de Cristo. José relata que na Judéia, na época do procurador Félix, como nós já tínhamos dito antes, estava cheio de magos que enganavam o povo. Na página 921, 1120, ele fala isso. E que Félix fez guerras a eles todos os dias, veja, todos os dias, durante seus 8 anos como procurador da Judéia. Não, não eram poucos os magos, os mágicos, né, que praticavam as magias, a arte de enganar o povo, né? E muitos deles foram enganados, de modo que muitos milhares foram atraídos após esses falsos profetas. Verso 12 fala sobre o multiplicar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Certamente a referência não é aos cristãos, mas aos judeus. Os cristãos eram o povo mais feliz da terra, mesmo diante dos sofrimentos e do martírio. É isso que nós vemos lá no livro de Atos. Por outro lado, as turbulências entre os judeus se multiplicavam, e o relato de Flávio José sobre eles é muito triste. A morte, a fome, a violência que sofreram por anos tirou a vontade de viver de grande parte. Joséfo diz que eles viviam como espectros, ou seja, aquelas pessoas que perderam qualquer ânimo para a vida, deitavam-se e esperavam a morte. Isso aí não era só com velhos, não, era principalmente com jovens. Eles viam tanta miséria e tanta desgraça que eles perderam a vontade de viver e se deitaram e esperaram
ou seja, com ansiedade que a morte chegasse para tirá-lo daquela situação terrível. Continuando aqui, irmãos, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o cumprimento da profecia de Joel 2, 30 e 32, a 32, né? E se cumpre lá em Atos 2, 20 e 21. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, aquele que cresce, né? Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mais uma vez, né, vamos alertar para a palavra mundo. A palavra mundo aqui não é cosmos, não é. E se fosse cosmos, seria céu e terra, ou universo ordenado. Mas a palavra aqui também não é Ionos como estava lá no começo do capítulo, tratando ali de séculos, de tempo, né? Agora, a palavra aqui que está no grego original para mundo é oikumene. Oikumene quer dizer que era o mundo, que o termo indica o mundo de pessoas conhecidas no Império Romano. Então, muitos vão dizer, ora, mas como que isso pode ter acontecido se a Bíblia diz que antes da volta de Cristo o evangelho teria que ser pregado a todas as nações? E para essa pergunta, para essa dúvida, eu creio que a própria Bíblia responde de modo bem claro. E eu convido a você a ler Colossenses 1, 23, Colossenses 1, 23, que diz assim: Se da verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Quem diz isso? É a Escritura. Se ela disse isso, quem sou eu para contradizer? Qual, ou seja, o evangelho foi pregado, foi aqui, está no passado, não é algo a se cumprir. Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. É isso que a Bíblia diz. E do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a Escritura, ela declara de modo inequívoco que o Evangelho foi pregado. Naquele mundo conhecido, aquele mundo oicumene, ele foi pregado a todas, todo mundo conhecido, ele passou a conhecer o Evangelho, porque ele foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Por isso que aqui a palavra é oicumene e não cosmos, não? Outro texto ainda que nós vamos ver é o livro de Romanos, capítulo, que diz assim: Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra mundo aqui também, no livro de Romanos, é oikumene. Em todo mundo conhecido, a palavra foi até os confins, né? Confins da terra. Então, isso foi cumprido, porque a Bíblia diz que foi, e eu creio. Sendo assim, nós vamos então dar uma pausa aqui para que não fique muito longo e logo depois nós vamos vir com a próxima parte para tratar do assunto que eu creio que é um dos mais principais aqui, que trata sobre a questão da guerra judaica, da invasão do Império Romano, do exército romano no estado de Israel, que durou entre 67 e 70 da era cristã.